paz do Senhor, irmãos, em Cristo Jesus, nessa tarde aí maravilhosa que o Senhor nos deu, uma tarde de sol de 37 graus, sensação térmica de 38, né? Eu quero deixar aqui para os irmãos uma pequena palavra, né, do Senhor Jesus, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 25, que vai relatar sobre as virgens prudentes e as virgens loucas. Hoje nós vemos no meio do nosso evangelho que os missionários evangelistas estão difícil de estar pregando a verdadeira palavra do Senhor, a verdade que nós temos que pregar sobre a vinda de Cristo, que está cada vez mais perto de se acontecer sobre a nossa vida, né? Nós temos que estar preparados para encontrar com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que logo vai vir estar buscando a sua amada igreja, lavada e remida no sangue do Senhor Jesus. Eu vou ler a palavra do Senhor em Mateus, capítulo 25. A minha Bíblia pode estar com algumas letras diferentes, porque é a Bíblia da King James, a mais perto do grego, da verdadeira Bíblia, né? Bíblia de estudo, geralmente elas são bem atualizadas, que vai dizer assim: portanto, o reino dos céus será semelhante às 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o seu noivo. 5 delas eram sábias, mas as outras 5 eram inconsequentes. As que eram inconsequentes, ao pegarem as suas candeias, não levaram consigo óleo. Entretanto, as prudentes levaram óleo em vasilhas junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: eis que veio o noivo, saia ao encontro. E todas elas acordaram e foram preparar suas candeias. As insensatas correram, as sábias: dai-nos um pouco do vosso azeite, porque as nossas candeias estão se apagando. Porém as sábias responderam: não podemos, pois assim falta tanto para nós quanto para vós as outras. Ide, portanto, aos que vendem e comprai. Mas saindo elas para comprar, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete das núpcias, e a porta foi fechada. Mais tarde, todavia, chegaram as virgens imprudentes e clamaram: Senhor, abre-nos a porta. Contudo, ele lhe respondeu: com certeza vos afirmo que não vos conheço. Portanto, vigiai, pois não sabeis o dia, tampouco a hora em que o Filho do Homem há de chegar. Então eu digo para os irmãos que nós temos que ser vigilantes, estar sempre orando, jejuando, buscando, porque a vinda do Senhor Jesus está mais próxima do que nós imaginamos. Muitas coisas estão acontecendo, são sinais. O Senhor mesmo já está mostrando que Ele já está vindo buscar o seu povo que zela da sua palavra, o seu povo que guarda ainda a sua doutrina, o seu povo que ainda ama e morar no reino dos céus. E hoje nós vemos como? Nós vemos uma igreja preocupada com o mundo terreno. Nós vemos uma igreja que já não quer orar mais, nós vemos uma igreja que não quer jejuar mais, nós vemos uma igreja que já não tem interesse mais pela palavra de Deus. Nós vemos uma igreja que quer um evangelho fácil. Nós vemos uma igreja que quer uma pregação somente de bênção, de milagre, de chave caindo do céu, de chave de casa, de chave de moto, de chave de carro. Nós vemos uma igreja que está doente espiritualmente. Nós vemos uma igreja que o espiritual dela está cada dia desfalecendo e ela está preocupada com as coisas terrenas do mundo. As coisas terrenas vão ficar. Nós temos que ansiar por morar no céu. Nós temos que ter desejo das coisas celestiais. Nós temos que ter desejo dos tesouros que estão no céu. O que Deus tem preparado para nós lá no céu são coisas que a terra não vai consumir.
A casa, o carro que hoje nós sonhamos, que nós lutamos para conquistar, um dia nós vamos partir desse mundo, vai ficar por aqui. Vai ficar para alguém brigar, vai ficar para alguém discutir, querer aquilo que você conquistou, aquilo que você foi lá e batalhou e trabalhou para ter. Nós não vamos levar as coisas terrenas. Nós temos que conquistar a nossa salvação dia após dia. Nós temos que orar para Deus nos dar a riqueza de amar o próximo, nos dar a riqueza de se importar com a nossa salvação. De que adianta nós querer que Deus realize os nossos sonhos, me dá uma casa, me dá um carro, se um dia isso vai ficar aqui. E quando Jesus voltar, hoje a igreja luta pelos teus sonhos. Hoje a igreja se preocupa com o que Deus tem para ela. Hoje a igreja busca o projeto, a promessa que Deus fez na vida dela, mas não busca em morar no céu, não busca o desejo de ter a salvação, não busca o sonho de ter o nome escrito no livro da vida, não busca de ter uma vida diferente, não busca de ter uma vida totalmente, como se diz, transformada pela presença de Deus. Vejamos uma igreja doente hoje, uma igreja que está adoecendo espiritualmente, uma igreja dependente de oração, de pastores, de evangelistas, uma igreja que já está no comodismo, uma igreja que já não quer mais jejuar, não quer orar, não quer ler Bíblia, uma igreja que quer as coisas fácil. Mas se aqui é uma igreja que tem doutrina, que prega a verdade, eu vou para outra igreja que lá eu posso fazer o que eu quiser, andar da maneira que eu quero, viver da maneira que eu quero, mas infelizmente a maneira que você vive, a maneira que você quer viver e a maneira que você está vivendo, você não vai viver no reino dos céus. Que adianta nós procurarmos um lugar fácil, onde prega fácil, onde é tudo fácil, se lá na frente, quando as trombetas soar, você não vai ser chamada, você não vai ter o prazer de ser arrebatado, você não vai ter o prazer de morar com o Senhor. Veja a palavra de Deus, 5 virgens prudentes e 5 virgens sábias. As prudentes oravam, as prudentes viviam lendo a palavra de Deus, as prudentes buscavam do Senhor, as prudentes lavavam as suas vestimentas no sangue do Cordeiro, as prudentes, elas buscavam viver no caminho estreito, as prudentes, elas oravam, elas jejuavam, elas se preparavam, elas tinham azeite nas suas candeias, nas suas lamparinas, as suas vestimentas eram brancas, alvas como a neve, a sua vida espiritual em Deus era ligada no reino dos céus, a sua preocupação era com o teu nome escrito no livro da vida, a sua preocupação era morar no céu, a sua preocupação era de quando as trombetas soar, elas estariam preparadas para receber o noivo, a sua preocupação era de que quando o noivo viesse, elas estariam de braços abertos, com as suas lamparinas acesas, cheia da presença, cheia da graça de Deus, esperando o noivo de braços abertos para ir morar com ele nos céus. Mas as loucas não, as loucas são aquelas que não estão nem aí, as loucas são aquelas que não ligam para a palavra de Deus, que não estão preocupados com a sua vida espiritual, não está preocupado com a sua vida material, está preocupada com seus sonhos terrenos, com seus projetos, está preocupada com aquilo que ela vai conquistar na terra. Ela não está preocupada se o teu nome está escrito no livro da vida, ela não está preocupada se as trombetas soar neste momento, ou à noite, ou a qualquer hora, se ela vai ser chamada, se ela vai ser arrebatada, se o Senhor, a hora que chegar, bater lá na porta dela para ela ir morar com o Senhor no céu, se ela já está preparada para ir, se as vestimentas dela está limpa, se ela está com a vida espiritual alicerçada no Senhor, na palavra de Deus. Nós temos que buscar. Eu vejo hoje uma igreja doente, eu vejo hoje uma igreja carente de palavra, sedenta de palavra de Deus. Eu vejo hoje muitos levando pessoas para o inferno, mandando as almas diretamente para a perdição, não para a salvação. É lícito que todos preguem a palavra de Deus, é lícito que a palavra de Deus chegue a todos, seja lá de qualquer maneira, mas temos que pregar o verdadeiro evangelho, não temos que pregar esse negócio de chave de casa, de chave de
carro, Deus vai abrir, vai descer. A gente vê tanta coisa, a gente fica triste porque as almas estão padecendo. De que adianta uma alma ir na igreja e você olhar para ela e falar assim: hoje Deus vai abrir a janela do céu e vai derramar uma chave, aquela chave que você tanto sonha, aquela chave que você tanto pede, a chave da sua vitória, a chave da sua casa, a chave do seu carro, mas a alma está doente, a alma está ferida, a alma está precisando de uma palavra, de um conforto, a alma está precisando ouvir que se Jesus aparecer a qualquer momento, soar as trombetas, ela vai ser salva. Do que adianta nós alegrar o coração do humano, mas nós não falar para ele a verdadeira palavra de Deus, que há dois caminhos. O caminho que leva à salvação é o caminho apertado, o caminho que leva à salvação é o caminho estreito. Não tem como ir para o caminho estreito levando barganhas, não tem como servir a Deus e levando tudo aquilo nas suas costas, todas as coisas mundanas nas costas, porque a palavra de Deus diz: não tem como servir a dois senhores, ou você agrada um e desagrada outro, ou você agrada outro e desagrada o outro, ou você tem que agradar a Deus e desagradar a Satanás, ou você vai agradar a Satanás e vai desagradar a Deus. Não tem como ter dupla personalidade na presença de Deus. Não tem como você viver de aparência na presença de Deus. Não tem como você viver em duas pessoas diante da presença de Deus. Mas a verdade pregada, ela dói. Ninguém gosta de ouvir a verdadeira palavra, porque a palavra, quando ela vai ser pregada a verdade, ela vai vir para confrontar o pecado, ela vai vir para confrontar aquilo que o ser humano mais deseja no mundo, ela vai vir para confrontar tudo aquilo que afasta o ser humano da presença de Deus. E muitas das vezes nós não queremos ouvir a verdade, nós queremos ouvir a palavra macia, a palavra de mel que vai alegrar o nosso coração, mas a palavra que vai fazer a gente alcançar de Deus aquilo que Deus tem para nós, que é morar nos céus, no reino dos céus, de ter uma vida com Cristo, de ter a vida eterna. Essa palavra, ela é doída, essa palavra, ela é difícil de a gente aceitar, porque muitas das vezes não vai ser da maneira que a gente vai achar que vai vir, não vai ser da maneira que a gente vai. Então nós temos que pregar a verdadeira palavra. Não adianta hoje eu usar a minha rede social para ficar falando para você que Jesus vai descer com aquela carruagem de fogo e vai trazer até você aquele carro forte, que a sua conta bancária vai ter 50 mil, que a sua vida vai mudar do dia para a noite, que Deus vai mandar para você lá um Fusio, que Deus vai mandar para você lá um Camaro, que Deus vai te dar aí uma casa lá no residencial Madeiro, Porto Madeiro ou Porto Seguro. Coisas carnais, coisas que vai ficar na terra. São coisas terrenas, são coisas que vai acabar, são coisas, até o nosso corpo, a nossa matéria física vai acabar quando nós descermos à sepultura. Essa matéria que hoje nós temos, que sustenta o nosso corpo, o nosso espírito, ela vai voltar para onde ela veio, para o pó da terra. E o nosso espírito, para onde que vai? É aí que nós, seres humanos, temos que entender que o nosso espírito que tem que ter um destino. A nossa matéria vai voltar para o pó, e do pó ela vai continuar, mas e o nosso espírito não vai morrer, a nossa alma não vai morrer. E para onde que irá a sua alma se hoje o Senhor soar as trombetas para ti? E para onde irá você se hoje à noite você deitar e não se levantar amanhã? E para onde que irá a sua alma se hoje você de repente sair daqui ali na esquina e você não voltar mais para dentro da sua casa, para dentro da sua família? Para onde que vai a sua alma? É essa verdade que hoje ultimamente está matando muitos. É essa verdade que quando nós pregamos, pessoas não gostam de ouvir. Essa é a verdade que quando nós vamos pregar, quando nós vamos falar, o ser humano fica bravo, o ser humano confronta, o ser humano fala, mas não é Deus falando, não é Deus usando a irmã, não é Deus usando o irmão. Mas quando é aqueles grandão que falam palavras macias, palavras amáveis, palavras que
que amacia o seu ego, aí é homem de Deus, é mulher de Deus, é usado. Mas o verdadeiro cristão, ele prega a verdadeira palavra. O verdadeiro cristão, ele fala o que Deus coloca na boca dele. O verdadeiro cristão, ele fala a verdade para confrontar o pecado. O verdadeiro cristão, ele não aceita ver o irmão dele ser enganado. O verdadeiro cristão, ele não aceita ver o irmão dele ouvindo palavras que amaciam o ego e daqui a amanhã ele descer a sepultura e perder a sua alma no inferno. O verdadeiro cristão, ele gostando ou não gostando, ele vai pregar aquela palavra que vai trazer para você a sua salvação, que vai trazer para você a salvação da sua alma, que vai trazer para você o seu nome escrito no livro da vida. O verdadeiro cristão, ele se preocupa para onde irá a sua alma se Jesus soar as trombetas hoje. O verdadeiro cristão, ele se preocupa para onde que irá se você hoje se deitar para dormir e não se levantar mais. Para onde vai a sua alma? Será que você está como a virgem prudente, com a sua candeia cheia do azeite de Deus? Será que você está igual a virgem prudente, com a sua veste limpa, branca, alva como a neve? Será que você está como a virgem prudente, que está ali jejuando, orando e lendo a palavra de Deus? Será que você está como a virgem prudente, que está esperando Jesus vir te buscar? Será que você está igual a virgem prudente, que a qualquer momento, se o Senhor tocar as trombetas, você tem a plena certeza de que o Senhor vai chamar o seu nome? Ei, Francisco, ei, Valdir, ei, Elisiane, venha para as bodas do Cordeiro, venha participar daquilo que eu preparei desde os confins do mundo, que já está preparado para ti. Venha participar do banquete que eu preparei junto com os meus anjos para te servir. Será que você está preparado? Será que a igreja está preparada para esse momento tão especial? Será que nós estamos esperando isso de Deus? Será que nós estamos mesmo esperando? Estamos como as virgens imprudentes? Será que estamos que nem loucas, preocupadas com o amanhã, deitando hoje pensando na janta do amanhã, deitando hoje pensando no dinheiro do auxílio que vai sair amanhã, deitando hoje pensando que se amanhã eu vou perder o meu emprego ou se eu vou ficar sem, deitando hoje pensando se amanhã você vai conquistar a sua casa própria, o seu carro próprio, a sua moto, ou seja lá o que for. Não, temos que estar preocupados se nós vamos ter salvação. Temos que estar preocupados se nosso nome está escrito no livro da vida. Temos que orar e perguntar: Deus, eu ainda tenho chance de morar no céu? Deus, eu ainda tenho chance de estar com o nome escrito no livro da vida? Senhor, o meu pecado não fez o Senhor apagar o meu nome do livro da vida? Senhor, as minhas vestimentas como está diante de ti? Será que se hoje o Senhor tocar as trombetas, eu ainda tenho a oportunidade de ouvir o Senhor chamar o meu nome? Eu ainda tenho a oportunidade de participar daquele banquete que o Senhor já deixou preparado para o teu povo? Eu ainda vou ter oportunidade de tocar no Senhor, de ver o Senhor? Os nossos sonhos, irmãos, tem que ser os sonhos em morar na terra prometida, é sonhar com as coisas de Deus, é sonhar em viver do lado do Senhor, é sonhar em hoje, se nós chegarmos a falecer, nós vamos ter a certeza que vamos descansar no Senhor Jesus, não vamos para o tormento eterno, não vamos padecer ali no Hades. Olha quantas almas, meus irmãos, que já desceram à sepultura, olha quantas pessoas que desceram sem ouvir a palavra de Deus. Olha quantas pessoas estão descendo à sepultura neste momento. Olha quantas pessoas hoje deitou, mas não se levantaram. Para onde que foi as almas dessas pessoas? Para onde será que foram? Para onde será? Será que tiveram oportunidade de ouvir a palavra de Deus? Será que tiveram oportunidade de ter a presença de Deus? E Deus deu oportunidade naquele último momento de aceitar a Ele, ter o nome escrito no livro da vida. Será que esta pessoa ao menos teve a humanidade de chegar no Senhor e falar para Deus, reconhecer os seus pecados, as suas falhas e pedir para Deus um perdão, pedir para Deus a sua misericórdia para que Ele venha alcançar a salvação eterna? Quantas pessoas estão perdendo as suas vidas? É no meio da nossa família, é no meio das famílias de cristão, é no meio das famílias de pessoas mundanas. Quantos estão descendo neste momento à sepultura?
Quantos estão num leito de UTI lutando pela sua vida, e eu e você a cada dia tendo uma oportunidade de se achegar perto do Senhor, de pedir para Deus a sua misericórdia, de pedir para Deus perdão dos nossos erros, dos nossos pecados, de pedir para Deus que nosso nome não venha a ser riscado do livro da vida, de ter oportunidade de estar a cada dia se achegando diante do Senhor. Quantas noites, quantos dias estão se passando e a misericórdia de Deus está batendo na porta da sua casa. Você deita, você levanta com saúde, você deita, você acorda e a misericórdia de Deus à meia-noite bateu na porta da sua casa. Se você está de pé com saúde, porque é Deus que está te guardando. Se hoje a tua família ainda está de pé, porque é Deus que está guardando. Se o mal ainda não chegou na sua tenda nem na casa da tua família, porque é Deus que está guardando. Temos que orar, temos que jejuar. Temos que parar de ser uma igreja doente espiritualmente. A igreja está adoecendo. É hora dos verdadeiros cristãos que conhecem a verdadeira palavra se levantar e começar a pregar a verdade. Para esse negócio. É hora de nós confrontarmos o pecado. No céu não entra pecado. No céu não entra de qualquer jeito. No céu não entra ninguém de qualquer maneira. No céu não vai entrar ninguém que não tem vida plena com Deus, ligada na palavra de Deus. No céu não vai entrar ninguém que não renuncia ao mundo para ter uma vida com Deus verdadeiramente. Será que nós estamos preparados para o soar da trombeta? Será que nós estamos preparados para a vinda de Jesus? Eu ultimamente tenho me preocupado, meus amados irmãos, porque nós estamos caminhando por um evangelho aonde Jesus mesmo já estava advertindo que perto da sua vinda o mundo estaria descrente, o mundo estaria religioso, o mundo estaria convicto numa militância evangélica, o poder e o sistema mundial estaria afastando o povo de Deus, do próprio Jesus. O mundo está afastando as pessoas de Deus a cada dia. O mundo está afastando com mínimas coisas. Muitos crentes estão perdendo a tua salvação. Pessoas estão perdendo a tua própria salvação dentro das igrejas, mas estão perdendo a tua salvação com Cristo. Hoje nós estamos vivendo um momento em que muitos estão se apostatando da fé. O que é se apostatar da fé? A gente vê pessoas pregando fácil. Veja bem, olha aí, falando da palavra de Deus, uma palavra que é estreita, é meia doída. Tem 4, tem 5, tem 6 pessoas assistindo. Porque ainda querem, ainda têm o prazer, ainda têm vontade de ter uma vida com Deus. Mas veja bem, se eu estivesse pregando, é hoje que Deus vai dar a tua vitória. É hoje que Deus abre as janelas do céu e desce aquela chave que você tanto pede. É hoje que Deus vai mandar para você lá aquele carro que você tanto está pedindo. Teria 200, 300, 500 pessoas nesse momento assistindo. Você está entendendo, irmãos, que quando a pregação ela vem para confrontar o pecado, ela vem para confrontar o espiritual, ela não tem evolução. As pessoas não gostam. Queremos um evangelho fácil. Queremos uma pregação fácil, queremos uma vida fácil com Deus, mas não queremos renunciar ao que nós temos de pecado, o que nós temos de errado para morar no céu com Jesus. Jesus veio nesse mundo, mas Jesus não se contaminou com o mundo. Jesus se fez carne como nós. Jesus, ele andou por este mundo, mas nenhum pecado tocou em Jesus. Aí você vai falar para mim, mas irmã, Jesus era santo, mas Jesus tinha todo o livre-arbítrio de poder pecar na terra. Ele era ser humano. A mesma coisa que eu e você sente, ele sentia. Os mesmos desejos que eu e você sente, ele também sentiu. Aquilo tudo que vem para nós como prato de Satanás para tentar tirar a nossa vida espiritual, nosso foco de Deus, também veio até Jesus. Jesus poderia ter pecado, Jesus poderia ter errado. Jesus era homem, Jesus era carne, Jesus era igual nós, falhos, pecadores. Jesus tinha
todo o motivo para pecar. Mas Jesus não, ele se manteve firme na palavra do Pai, ele se manteve firme na videira, ele se manteve firme, focado naquilo que ele tinha de propósito na vida dele, que era cumprir a vontade do nosso Deus, que era para vir morrer na cruz por mim, por você, para que hoje nós tivéssemos a graça de ter o nosso nome escrito no livro da vida, para que hoje nós tivéssemos a graça de termos a oportunidade de sermos salvos, de morar no reino dos céus. Jesus tinha tudo aqui ao seu redor. Jesus poderia ter vindo para a terra e falado para o próprio Deus: eu não vou morrer por esse povo, eu vou lutar pelos meus sonhos, eu sou carne, eu vou casar, eu vou ter uma casa, eu vou ter um carro, eu vou ter uma vida. Mas não, ele veio somente com foco. Temos que focar naquilo que nós queremos. E o que você quer nessa tarde do Senhor Jesus? O que você deseja da parte de Deus? Você deseja morar no reino dos céus? Você deseja morar com Jesus? Você deseja ver a tua família salva? Você deseja ver você sendo arrebatado, mas a sua família também indo junto? Você deseja morar na Nova Jerusalém? Qual que é o seu sonho? Qual que é o seu objetivo? Qual que é o seu foco? Qual que é o seu projeto? Qual que é o seu propósito diante desta terra onde nós vivemos hoje? Eu tenho um propósito na minha vida. Ver as pessoas com o nome escrito no livro da vida. Ver Deus mudar a vida delas como Jesus mudou a minha. Ver elas tendo a oportunidade de ter o nome delas escrito no livro da vida, como eu também tenho a oportunidade de ter o nome escrito no livro da vida. E também tenho um desejo, um sonho de ver as pessoas sendo arrebatadas também, indo morar com o Senhor Jesus no céu, indo morar com Deus também naquele lugar. Porque o crente não pode desejar salvação somente para ele. Ele tem que desejar salvação para as outras pessoas também, para o mundo também. Porque Jesus não veio só para os crentes, Jesus veio para o mundo. Jesus veio para todos, e para todos o Senhor tem a salvação para dar. Então, qual que é o seu sonho? Qual o seu objetivo? Você como crente, você como um cristão da palavra de Deus, você como uma ovelha do Senhor, você como uma pessoa que segue a palavra do Senhor Jesus, qual é o seu foco? Qual é o seu propósito de servir a Deus? O seu propósito de servir a Deus é para alcançar aquilo que o Senhor, as promessas que o Senhor te fez. O seu propósito de servir a Deus é alcançar o sonho que você deseja. O seu propósito de servir a Deus é de ser aquilo que o Senhor falou que um dia você vai ser. Qual é o seu propósito de servir a Deus? Temos que ter um propósito como essas virgens sábias teve. O propósito dessas virgens prudentes era elas ser cheias do Espírito Santo. Era elas ter as suas vestimentas lavadas e remidas no sangue de Cristo. Era elas ter as suas candeias ligadas. Era elas serem firmadas na rocha que é Jesus Cristo. Para que a hora que o noivo viesse buscar, para que a hora que as trombetas soassem, elas estariam prontas para ir morar com seu noivo. Esse era o propósito das virgens prudentes. Esse era o foco das virgens prudentes. Esse era o desejo das virgens prudentes. Irmãos, não digo que Deus não vai nos abençoar. O Senhor diz na sua palavra, em Deuteronômio 28, se não me falha a memória, que todo aquele que for obediente à voz do Senhor e à palavra e os mandamentos do Senhor, as bênçãos vai seguir a ele. Se você é obediente à palavra de Deus, você não precisa se preocupar, que a sua casa nunca vai faltar, que a sua casa você nunca vai perecer, que nunca vai faltar para sua mesa o pão, que não vai faltar o leite para o seu filho, que não vai faltar o dinheiro para você pagar a sua conta. O Senhor sempre vai prover na sua vida. Todos aqueles que estão obedientes e temente à palavra de Deus e obedecem os vossos mandamentos, que a palavra de Deus disse: hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo que, obedecendo os mandamentos do Senhor que hoje vos ordeno, as bênçãos vos seguirão. Ou seja, as bênçãos vão ter que correr atrás de você. Você não vai precisar correr atrás das bênçãos. Você não vai precisar se humilhar, não pedir para Deus
Ai, Deus, eu preciso daquela bênção. Se você der ouvido à palavra de Deus, for obediente aos mandamentos do Senhor, as bênçãos vão bater na porta da sua casa. Não vai faltar para você. O maná do Senhor sempre vai estar. Da maneira que Deus sustentou aquele povo no deserto, Deus vai sustentar a sua vida. Da maneira que Deus não deixou faltar o pão, o leite, a carne, a roupa, o calçado para o povo quando estava saindo do Egito para ir para a terra prometida, assim vai ser na sua vida. Não temos que nos preocupar com o dia de amanhã. O dia de amanhã pertence ao nosso Senhor Jesus Salvador. Hoje nós temos que se preocupar com hoje, com agora, com esse momento, com essa hora, que pode ser que a qualquer momento as trombetas venham soar, a qualquer momento os céus podem se rasgar e o Senhor aparecer sobre as nuvens para arrebatar a sua igreja. A qualquer momento a igreja vai desaparecer da face da terra. A qualquer momento Jesus vai levar aqueles que estão preparados. E é nesta tarde que eu falo para ti: estás preparado para encontrar com o Senhor vosso Deus? A palavra de Deus diz: prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. É tempo da igreja se preparar. É tempo da igreja orar, jejuar. Mas irmã, eu não tenho força. Pede força para quem está mais cheio que você. Pede para quem está mais cheio que você te ajudar em oração, em jejum, te ajudar na palavra de Deus. É assim que nós vamos vencer. Hoje a gente vê uma igreja desunida, um querendo ser melhor do que o outro. Hoje só quem prega bem, quem tem estudo na palavra, é considerado homem de Deus, é considerado usado. Mas quando vê o irmãozinho que não tem nome, que vai lá e prega simplesmente 3, 4, 5 versículos. Ah, esse daí não tem nada com Deus. Esse daí não é Deus falando na boca dele. Esse daí foi lá e investigou a vida das pessoas para depois vir pregar aqui para nós. Deus usa quem Ele quer da maneira que Ele quer. Deus usa, Ele dá sabedoria para os humildes. E Deus, Ele tem com as pessoas, Ele tem com propósito, com quem tem propósito com Ele. Deus usa quem Ele quer da maneira que Ele quer. Seja se tem nome, se não tem nome. Às vezes um que tem nome não tem nem a metade da unção daquele que não tem nome. Às vezes aquele que não tem nome, quando ele abre a boca, Deus faz estremecer, capeta grita, pessoas é curada, paralítico levanta, anda, pessoas da muleta, larga a muleta e começa a correr, para glorificar o nome de Deus, para Deus mostrar que Ele é Deus, que Ele usa da maneira que Ele quer. Deus não está atrás de quem tem nome, de quem é usadão, de quem é vazão. Não existe vaso grande, não existe vaso pequeno. Todos nós somos servos de Deus. Não existe melhor do que ninguém. O único que é melhor, o único que é sem pecado, o único que tem o direito de ser chamado vaso de honra é o nosso Jesus. É Ele que é um dos maioral. Ele é mais do que todos nós na face da terra. Então eu vejo hoje uma igreja que só sabe criticar o irmão. Uma igreja que, em vez dele ver o irmão dele que não tem nome pregando e falar glória a Deus, que Deus é na sua vida, ele vai criticar. Eu vejo hoje em dia a igreja precisa pedir para Deus, para ela aprender a ter humildade de coração. Porque a palavra de Deus também vai dizer que nós não adianta ter só vida espiritual alicerçada em Deus. Sentimentos também vai fazer que nós perdemos a nossa salvação. A Bíblia fala, o Senhor fala, o primeiro mandamento é: amarás o teu Deus como a ti mesmo. E o segundo mandamento é: amarás o teu próximo como ama a si mesmo. Se um irmão critica o outro irmão, ele não ama nem a si próprio. Quem dirá, ele vai amar o seu irmão? Como ele vai amar seu próximo? Se ele critica o seu próximo, entenda, irmãos, quando nós criticamos uma pessoa, nós estamos se espelhando nela. Porque a palavra de Deus é bem clara. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se eu não gosto de mim,
Se eu me desprezo, como é que eu vou amar um irmão? Como é que eu vou amar meu próximo? Como é que eu vou mostrar para o meu próximo que eu também gosto dele? A mesma coisa que eu sinto de mim, eu sinto do meu próximo. Se eu sinto raiva de mim, se eu sinto inveja de mim, se eu me sinto incapaz, eu vou achar que o meu irmão também ele é incapaz. Então nós vemos hoje, eu vejo uma igreja doente. Uma igreja que não sabe o que é amor. Uma igreja que precisa buscar de Deus o amor. Buscar o primeiro amor. Buscar de Deus. Pedir para Deus, Deus, entra no meu coração, Senhor. Trabalha no meu coração, Jesus. Tira do meu coração a soberba, o orgulho. O que mata hoje em dia muito crente é orgulho, é soberba, é inveja. Entendeu? Isso mata o cristão. Nós temos que pedir para Deus sempre nos ensinar a ser humilde. Jesus andou na terra, curou paralítico, levantou defunto, curou endemoniado, mas Jesus não era soberbo, Jesus não era orgulhoso. Todo mundo corria atrás de Jesus, multidão, Jesus arrastava multidão, mas Jesus não se sentia melhor do que ninguém. Jesus arrastou milhares e milhares de pessoas atrás dele, pregando o seu evangelho, fazendo curas, sinais, prodígios e maravilhas. Jesus fez coisas tremendas na terra. Pessoas admiravam Jesus. Mas olha, Jesus não era soberbo. Jesus não era orgulhoso. Jesus não se achava o bambambam. Jesus ele era humilde. Jesus ele era humilde de coração. Jesus, ele, por mais que as pessoas corriam atrás dele, ele se achava uma pessoa humilde. Temos que aprender a ser humilde. Se hoje Jesus te colocar lá em cima, seja humilde com os que estão lá embaixo. Se hoje Jesus te levar para muitos lugares, fazer você ser reconhecido, ter nome, seja humilde com aqueles que estão lá embaixo. Se hoje você arrastar a multidão, porque Deus te usa, seja humilde com aqueles que estão lá embaixo. Porque Jesus não desprezava ninguém. E a palavra de Deus diz: ai daqueles que desprezam os meus pequeninos. Ai daqueles, ai, olha a palavra, ai daqueles que desprezam um dos meus pequeninos. Imagina o que Jesus não vai fazer. Porque se hoje, irmãos, nós temos um cargo, graças a Jesus. Se hoje nós temos nome, glória a Deus, porque foi Jesus que deu o nosso nome. Sem Jesus nós não é nada. Se Jesus não tiver, como esses dias eu ouvi um pastor falar, nós é o burrinho, Jesus está em cima. Se Jesus descer, acabou. Se Jesus sair, acabou. Nós é o burrinho, Jesus está... Olha lá, o burrinho, ninguém dava nada por ele. Mas quando o burrinho carregou o Salvador em cima dele, para levar até onde ele deveria levar, o burrinho ficou famoso. Por quê? Porque ele carregou o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores na costa dele. Se Jesus sair da nossa vida, nós não é nada. Se Jesus sair da nossa vida, nós não é mais ninguém. Se Jesus sair da nossa vida, nós não tem nome. Se Jesus sair da nossa vida, nós não cura, nós não prega, nós não faz nada acontecer. Se Jesus sair da nossa vida, eu posso falar, eu posso rodopiar, eu posso pular, nada vai acontecer se Jesus não estiver na nossa vida. Hoje em dia nós temos que aprender que Jesus é que está conosco. Se aconteceu algo, se você falou algo e aconteceu na vida do irmão, louvado seja o nome do Senhor. Se o irmão chegar e falar: irmã, você falou isso, Deus cumpriu na minha vida, não dê glória a homens, dê glória ao Senhor. Senhor, louvado seja Deus, porque aquele homem de Deus o Senhor usou para falar que algo ia acontecer na minha vida e aconteceu. Louvado seja o teu nome, que foi glorificado na minha vida através da boca do teu servo. Nós temos que saber agradecer ao Senhor desta maneira. Se Jesus sair das nossas costas, não tem nome, não tem nada que nós possa fazer, nada vai acontecer se Jesus sair de nós. Se Jesus nos deixar, nós pode pregar, nada vai acontecer, nós pode cantar, nada vai acontecer, nós pode falar em mistério, nada vai acontecer.
fazer. O que nós lê na Bíblia nada vai sair, porque quem usa a nossa boca para pregar é Deus. Quem usa a nossa boca para proferir palavra de milagre, de profecia é Deus. Quem usa a nossa boca para falar levanta e anda é Deus. Quem faz o milagre é Deus. Quem cura é Deus. Quem faz a obra é Deus. Quem faz paralítico andar é Deus. Tudo é Deus. Quem nos levanta dessa terra é Deus. Quem faz o nosso nome é Deus. Quem leva nós para os quatro cantos da terra é Deus. Quem usa a nossa boca para pregar é Deus. Tudo é Deus na nossa vida. Se Deus sair da nossa vida, acabou a nossa vida, acabou tudo que nós tem com Deus. Nós não passa de humano. Nós não vai passar de miserável humano diante da terra. Nós não vai passar de pó na terra. Nós não vai fazer mais nada nessa terra se Jesus nos deixar. Aprender a ser humilde. Nós temos que pedir humildade para Deus. Orar e falar: Deus, põe humildade no meu coração. Tira a soberba, tira orgulho, tira a inveja, tira rancor. Deus, onde eu cheguei, eu quero ver meu irmão chegar. Deus, do mesmo jeito que você me usa, eu quero ver você usar a irmã Elisiane, a irmã Eliane, a irmã Vanessa, a irmã Vanusa. Eu quero ver o Senhor usar o irmão pastor Rafael. Eu quero ver o Senhor usar o nosso irmão. Eu quero ver o Senhor fazer na vida dele o que o Senhor está fazendo na minha. Deus, eu quero que o Senhor use ele bem mais do que eu. É desejar coisas boas para o nosso próximo. É orar para nosso irmão chegar na onde nós chegou. Deus, se até hoje eu sou cheia da presença, se eu prego a sua palavra, o Senhor faz o irmão sentir a presença de Deus, faz ele chorar, faz ele pular, faz ele falar em mistério. Usa ele também 10, 15 vezes mais do que eu, que quando ele abrir a boca dele cheia da graça, cheia da unção, paralítico vai andar, paralítico vai levantar, morto vai ressuscitar, o aleijado vai largar a muleta, a capeta vai cair, porque Deus vai ser glorificado através da vida dele. Senhor, se hoje você fez eu chegar onde eu cheguei, faça o meu irmão chegar mais adiante do que eu ainda. Leva ele para lugar aonde ninguém ainda conheceu a palavra. Usa a boca dele, usa ele como atalaia daquele lugar. Senhor, se hoje eu prego, eu quero ver, se eu tenho sabedoria na sua palavra, eu quero ver a irmã ter mais sabedoria do que eu na sua palavra, pregar como ela nunca imaginou ser pregar. Senhor, eu quero o que eu quero de melhor para mim, para minha vida e para minha família. Eu quero para os meus irmãos também. É desejar o melhor para o nosso irmão. Isso é ter humildade no coração, isso é amar o seu próximo, é desejar que Deus use ele também. Senhor, se hoje eu viajo, se hoje a minha agenda é cheia para pregar, oh, glória a Deus e aleluia, que as irmãs também venham ter a agenda dela, que ela venha chegar só na casa dela, trocar de mala e já sair para viajar de novo, que o Senhor está usando, que o Senhor está levando, que o Senhor está fazendo a obra na vida dela também. Deus maravilhoso, é nesta tarde, irmão, Deus colocou na minha vida esta palavra. Temos que ter humildade. Nós não podemos só querer para nós. Eu vejo uma igreja que só quer para ela. Eu vejo uma igreja doente, que só sabe criticar aquele que está caído, aquele que está lá embaixo, aquele que não tem nome. Oh, meu Deus, tem misericórdia desse povo, Jesus. Porque esse povo tem muito que aprender com Jesus. Nós temos que buscar aprender com o Senhor. Se nós não sabemos, nós temos que falar: Jesus, me ensina. Me dá para mim, Jesus, daquela humildade que o Senhor tinha, quando o Senhor arrastava a multidão. Eu não quero ser orgulhoso. Se vir 3, 15, 20 aqui na porta da minha casa para me fazer oração, para me orar, para me pregar para eles, eu vou pregar, mas leva lá na casa da irmãzinha também. Eu sei que o Senhor vai usar a boca dela também. Eu sei que o Senhor vai usar a mão dela para fazer cura, que através dela a pessoa vai receber aquilo que ela tanto espera, que ela tanto precisa. Às vezes não é da minha boca que ela vai alcançar a salvação, mas da boca da irmã ela vai alcançar. Oh, Jesus, tenha misericórdia de nós, papai, que nós somos tão ingratos nessa terra, que nós temos muito que aprender com Deus, meus amados irmãos. Nós temos que orar para aprender com o Senhor. Nós temos que orar para aprender a ser humilde com Deus. Se nós quisermos ser vencedor nessa terra, nós só vai vencer a hora que nós aprender a se humilhar diante de Deus e pedir para Deus também ensinar nós sermos humildes na presença dele. É assim que nós vai crescer com Deus, irmãos. É assim que nós vamos alcançar de Deus tudo aquilo que Deus tem para nos dar. É assim que Deus vai fazer nós chegar onde nós queremos chegar. É assim que nós vai crescer na presença de Deus, com humildade. Eu não vi até hoje na Bíblia, eu e meu esposo, nós lemos a Bíblia, nós já lemos a Bíblia do Novo Testamento ao Velho Testamento, já estamos lendo novamente a Bíblia de novo, estamos quase terminando o Velho Testamento para iniciar o Novo Testamento. Até hoje, meus amados irmãos,
Eu não vi ainda escrito na Bíblia que Deus usou Pedro e Tiago, mas ele humilhava os seus irmãos. Que Deus usou ali os teus discípulos e eles humilhavam as pessoas. Até hoje, meus irmãos, lendo a palavra de Deus, eu não vi ainda aonde está escrito que muitas pessoas que teve nome diante de Deus humilhou o que era mais baixo. Veja Josué, o que passou na mão da sua família, no meio dos seus irmãos. Veja Josué, ele foi humilhado. Os seus familiares, olha o que os seus irmãos fizeram com ele. Mas veja só, José, irmãos, em nenhum momento José deixou de querer bem para os seus irmãos. Veja, seus irmãos jogou ele dentro de uma cova, venderam ele, falaram que mataram ele, mentiram para o seu pai. Mas olha lá, Deus mudou a vida, Deus mudou a história dele. E ele, o que ele fez, meus irmãos? Ele, depois que Deus levantou ele, deu nome para ele, deu banquete para ele, ele chamou os seus irmãos para também participar daquilo tudo que Deus tinha colocado na vida dele. Eu não vi, irmãos, em nenhum versículo da Bíblia, eu não consigo encontrar. Os discípulos de Jesus fizeram sinais, prodígios e maravilha como Jesus. Arrastaram multidão. Mas eu não vi até hoje, eu não encontrei dentro da palavra de Deus que eles humilharam o menor. Que eles desfazeram daquele que estava começando na presença de Deus. Que eles criticaram aquele que não sabia pregar, aquele que não... Não, ao contrário, meus irmãos, a gente vê que eles ensinavam. Eles usavam tudo aquilo que eles aprenderam com Jesus, eles passavam para o próximo. Aonde eles iam, eles pregavam a verdadeira palavra, mas eles ensinavam de que maneira que eles iam alcançar a vitória e as promessas de Deus. Esther, Hadassah, como que virou rainha? Ela virou rainha do dia para a noite? Ela não virou rainha do dia para a noite. Mas quem lê a história de Esther vai ver que Esther, ela era uma moça humilde, de família humilde. E Deus foi lá e mudou o quadro da vida dela. E Esther virou rainha, soube governar o seu país. Esposa do rei Assuero, mandava e desmandava. Quem tanto humilhou ela, hoje trabalhava para ela. Mas em nenhum momento eu vi na história de Esther que nem aqueles que humilharam ela, pisaram nela. Quando Deus levantou ela como rainha, ela foi lá humilhar e pisar. Não. Ela fez diferente, ela era humilde. Ela era humilde de coração. Deus levantou ela, deu título para ela de rainha. Quem humilhou ela, quem desprezou ela, ela não fez igual. Ao contrário, ela foi lá ajudar. Ajudou o seu tio. Rainha, teu tio lá, pobrezinho, ajudou seu tio. Ajudou os filhos, os judeus. Ajudou o seu povo. Você pode ver Abraão. Deus fez pai de nação, hoje o nosso pai na fé. Mas você não vê na história de Abraão, Abraão humilhando ninguém. Abraão desprezando ninguém, porque Deus foi lá e escreveu o nome dele, mudou o nome dele de Abraão a Abraão, pai das nações. É humildade, irmãos. Temos que ser humildes. Para alcançar a coisa grande de Deus, temos que ser humildes na presença de Deus. Para alcançar de Deus tudo aquilo que nós queremos, temos que ser humildes. Como é que nós queremos ter coisa grande de Deus se nós somos soberbos, se nós somos orgulhosos, se nós só pensamos em humilhar o próximo? Porque Deus, a palavra de Deus vai falar que o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor conhece o nosso coração melhor do que nós. Ah, irmão, mas eu tenho uma promessa. Às vezes nós temos uma promessa, o Senhor fala, ai,
Eu vou fazer você ser grande, eu vou fazer você ser um grande missionário, reconhecido em todo lugar, e às vezes não se cumpriu. Mas não é porque Deus não quer cumprir na sua vida. Às vezes é porque nós precisamos descer na olaria e falar: Deus, antes do Senhor cumprir a promessa na minha vida, faça eu ser humilde. Para a hora que o Senhor colocar eu lá em cima, eu não venha humilhar ninguém lá embaixo. Que eu não queira ser melhor do que quem está lá embaixo, Senhor. Porque título é título, irmão. Título é título. Nós temos que ter título, mas nós temos que ter vida com Deus. A Bíblia vai nos ensinar muita coisa. Se nós pegar a ler a Bíblia, nós vamos aprender muita coisa com Deus. A Bíblia, nós vamos descobrir mistérios de Deus nela, na palavra de Deus. Deus vai revelar coisas que nem nós sem acreditar. Coisas maravilhosas. Veja lá, tantas pessoas. Veja lá, Eliseu era acompanhante de Elias. Por que Eliseu gostava de andar com Elias? Porque Elias era um homem humilde, era homem de Deus, mas era humilde. Deus usava Elias aonde ele passava. Elias tinha unção. É tanta unção que Elias tinha na vida dele com Deus. É uma vida tremenda, maravilhosa que Elias tinha com Deus, que foi arrebatado vivo. O Senhor levou para si. Viu a carruagem de fogo, veio buscar ele. Eliseu contemplou o próprio Deus levando o seu sucessor. Olha a humildade de Eliseu. Eliseu podia pedir ter nome grande como o de Elias. Mas veja a humildade de Eliseu. Senhor, me dá a graça que Elias tem. Me dá a capa de Elias. Essa unção que Elias tem, eu também quero, Jesus. Da maneira que o Senhor usa ele, eu também quero ser usado, Jeová. E veja lá, Jesus olhando o coração de Eliseu, viu que a humildade bateu no coração de Eliseu. Deu a capa de Elias para ele. Deu unção para ele também fazer a obra do Senhor Jesus. Irmãos, nós temos que ser humildes na presença de Deus. Deus vai fazer coisa grande na nossa vida quando nós aprender a ser humilde, a se humilhar, a não menosprezar os mais pequenos, a não menosprezar os nossos irmãos. Hoje em dia é tão difícil, mas eu oro tanto a Deus, eu peço para Deus, que Deus venha dar sabedoria para o seu povo, que Deus venha dar sabedoria para o seu povo vencer, porque o seu povo precisa de sabedoria. Nós precisamos de sabedoria. Eu busco sabedoria do Senhor todos os dias, todas as horas. Porque se o Senhor, como eu disse, nos deixar, nada nós faremos nessa terra. Quem vai usar a nossa boca? Quem vai fazer através de nós? Se nós não orarmos, se nós não pedirmos para Deus, se nós não descermos, não consagrarmos a nossa vida, lermos a palavra de Deus, pedirmos para Deus sabedoria, pedirmos para Deus humildade, quem vai nos usar dessa maneira? Deus tem todo o poder sobre os céus e a terra. Deus tem poder para nos usar, para nos levantar, para nos fazer grande. Deus tem promessa maravilhosa. A palavra de Deus vai dizer: aquilo que os ouvidos não ouviram e os olhos não viram, é o que eu tenho preparado para o meu povo. É o que eu tenho preparado para aqueles que me buscam. É o que eu tenho preparado para aqueles que têm desejo de ter algo comigo. Então, se você tem desejo de ter algo com o Senhor, busca de Deus. Mas, primeiramente, busca se alicerçar no Senhor. Peça para Deus te dar humildade de coração. Peça para Deus: Deus, quando tu cumprir tudo aquilo que tu tem na minha vida, tudo aquilo que eu não sonhei, não deixa de menosprezar o meu irmãozinho, mas que eu venha orar por ele. Que quando ele subir no altar e ele pregar, eu venha sentir a presença de Deus também através da vida dele. Faça na minha vida como o Senhor fez. Faça na vida dele como o Senhor fez na minha vida. Mudou a minha história, muda a história dele também. Mudou meu cativeiro, fez uma reviravolta, faça também na vida dele. O que eu quero de melhor para mim, irmãos, eu quero de melhor para vocês.
Da maneira que Deus veio me abençoar, eu também quero que Deus abençoe a vida de vocês. Se Deus hoje me usa, eu quero ver Deus usar mais ainda vocês. Se Deus me deu sabedoria na palavra, eu quero 10 vezes mais para vocês. Eu quero que Deus venha trabalhar na vida de vocês. Quero ver vocês pregando a palavra de Deus. Quero ver vocês cantando e Deus fazendo um milagre acontecer através da vida de vocês. Deus tem algo maravilhoso na vida de cada irmão que nesta tarde viu essa live, ouviu essa palavra. Guarde no seu coração, na tábua do seu coração essa palavra. Guarde, nunca deixe de praticá-la. E Deus vai fazer você chegar aonde você menos espera. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida, amém? Louvado seja o nome do Senhor nesta tarde. Que Deus venha abençoar a sua vida. Que Deus venha levantar vocês com uma atalaia nessa terra. Que Deus venha usar a boca de vocês, que através da vida de vocês, almas, vidas venham ser salvas. Que o Senhor venha dar sabedoria para vocês na palavra, que vocês venham ser grandes mulheres de Deus e homens de Deus, que Deus use vocês de uma forma tremendamente para ir alcançar as pessoas que necessitam de uma vitória, de uma palavra de Deus, de uma cura, que necessita que às vezes através da sua oração pessoas venham ser curadas, pessoas venham alcançar aquilo que elas tanto precisam. Uma vida venha ser alcançada, uma alma venha ser resgatada através da sua oração. Que Deus possa usar vocês, irmãos, como grandes servos de Deus. Que Deus possa usar vocês a cada dia mais. Louvado seja o nome do Senhor, é o meu desejo, é o que eu desejo no meu coração, no fundo do meu coração para todos vocês. Que Deus vos abençoe grandemente, que a oração de vocês venha fazer efeito em todo mundo. Eu creio que vocês estão orando para que o Senhor venha mover sobre a nossa nação, para que Deus venha mover sobre esta doença. E eu creio que o Senhor está ouvindo a oração de vocês, e a oração de vocês vai ser correspondida. Ore, meus irmãos, pelas pessoas perdidas. Orem pelos drogados, pelas prostitutas, pelos macumbeiros, por aqueles que estão aí perdidos, por essas pessoas que não têm um teto, por essas pessoas que não estão passando necessidade, que precisa de uma comida, às vezes faltou até o pão hoje na sua casa. Ore por esses pais de família que estão desesperados, pessoas depressivas, que perderam os seus empregos e não sabem o que estão fazendo. Satanás está lutando para destruir a vida de todas essas pessoas. Ore por eles. Quando vocês dobrarem o seu joelho para orar, não lembre só de você e da sua família, lembre dos que estão lá fora também, porque a palavra de Deus diz em Efésios que o Senhor se agrada quando nós intercedemos por toda a nossa nação, por todas as pessoas que precisam de uma palavra. Ore, papai, ore para Deus trazer de volta aqueles que estão desviados da presença de Deus. Oh, meu Deus, tenha misericórdia. Quantas pessoas largaram o caminho do Senhor porque não aguentaram, porque não tiveram uma pessoa para ajudar na oração, para ajudar na palavra. Meu Deus, que Deus venha ter misericórdia na igreja que hoje estamos vivenciando, que o Senhor venha acordar o teu povo, começar a fazer seu povo sentir amor pelas almas, que quando nós vemos o nosso irmão da direita caído, que nós venha levantar, ajudar ele a se levantar, que quando nós vemos o nosso irmão fraco na fé, que quando nós viemos orar e jejuar pela vida dele, para que Deus venha levantar ele novamente, para que Deus venha dar graça para ele continuar no caminho do Senhor e não se perder, porque é tão triste, meus irmãos, ver aquele irmão que outra hora louvava o nome do Senhor, pregava a palavra de Deus, hoje está perdido no mundo. Então nós temos que orar para Deus trazer eles de volta, e eu creio que Deus vai trazer eles de volta, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu creio que as promessas de Deus vão se cumprir na sua vida, e eu creio que as promessas do Senhor vai se realizar, que o Senhor venha abençoar a sua vida nesta tarde, que o Senhor venha te guardar você e sua família. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que Deus venha ter falado contigo através dessa humilde pregação, que o Senhor venha ter tocado no seu coração e que você venha guardar as palavras de Deus na tábua do seu coração, para que elas venham florescer e ter efeito na sua vida espiritual, amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. E Deus vos abençoa em nome do Senhor Jesus. Até mais. Tchau, gente.